Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, esse vídeo vai ser uma pequena apresentação de como está funcionando o código do trabalho de STR, né, que foi proposto. Os integrantes da equipe são o Levi Frota, o Samuel Gomes e o Vitor César. Nosso trabalho, a princípio, foi hospedado aqui, foi gerenciado pelo GitHub, no GitHub, para ter um maior controle e um melhor acesso de toda a equipe, que para poder acessar, né, o próprio código em si. E nós fizemos todo o versionamento por aqui. Iniciando o trabalho, a descrição, nós temos como ele pode ser executado. Aqui eu coloquei primeiro a execução em Linux e com WSL. Tem todos os passos aqui, eu vou já executar também e dá para ter uma ligação de como está também o passo a passo aqui. Eu também acabei colocando o formato do Windows e Linux, só que eu acabei tendo uns problemas na hora da conexão entre o simulador e o código de controle. Então, sugiro que seja apenas por Linux ou então pelo WSL, né? Tanto a execução do simulador quanto do código do trabalho. Esse link posteriormente vai ser enviado também, vai ser enviado junto com o trabalho. Aqui nós iniciamos com o fluxo principal, né, que é o arquivo main. Nós, como foi pedido em um dos requisitos, o usuário precisava colocar os valores de nível os valores de referência tanto de temperatura quanto de nível. E aqui, assim que inicia o programa, é pedido os valores de referência de tanto do nível quanto de temperatura, e eles são salvos em dois arquivos diferentes, que é a referência de nível e a referência de temperatura, para ter a exclusão mútua, né, entre eles, não serem acessadas ao mesmo tempo. Após isso, é criado as threads, né, de mostrar o status, ler sensor, de alarme, controle de temperatura, de nível, e uma thread para gravar os tempos de resposta, como também foi solicitado em um dos requisitos. Na tarefa de mostrar sensor, que seria um dos requisitos, mostrar os sensores que estão presentes na caldeira, foram apresentados os 5 e eu também coloquei como extra os valores de referência de nível e de temperatura, que são inseridos no início do código. Aqui, para a thread de controle de temperatura, todo o fluxo de controle foi colocado nesse outro arquivo, flow control. E nele tem todo um pseudocódigo de como está funcionando o controle tanto de temperatura quanto de nível. A lógica do nosso código foi nós tentamos abordar uma maneira em que abrangesse uma maior parte dos casos em que pudesse acontecer, que são os casos de temperatura baixa, temperatura média, temperatura alta e a mesma ideia para o nível baixo, médio e alto. O nível baixo e alto é meio que fácil de entender, né? Que se tem um nível de referência e se está abaixo dele é o nível baixo e acima é o nível alto. Esse valor médio, a ideia por trás dessa medição foi dada através de valores de referência. Como tem aqui também no README do projeto, nós fizemos valores de referência, valores auxiliares, que servem para dar uma ideia de onde seria a temperatura média e o nível médio. Aqui nós colocamos um valor de 0,5, tanto para cima quanto para baixo, um valor de temperatura, já que seu escopo é maior, pode ir até o nível 30, né? O valor 30. E um valor que esteja entre esse intervalo é considerado como uma temperatura média. Para baixo é uma temperatura baixa e para cima, temperatura alta. Analogamente, funciona com os valores do nível. Como o nível ele tem um escopo menor, foi colocado o valor de 0,1 para seus valores de transição, né, entre baixo, médio e alto. O especial do valor do controle de temperatura foi também um requisito. Quando chegasse a temperatura no nível 30, ele acionasse uma thread de alarme, né, avisando que estava acima do nível 30. Voltando para o código, toda essa ideia de controle dos valores
do NF, que é a válvula de saída, do NI, que é a válvula de entrada de água normal, e do NA, que é de aquecida, e o Q também, que é outro atuador dentro da caldeira para aquecer. Toda ela foi implementada aqui na main. Todas com os seus casos, né? E a partir disso foi feito também o, o histórico, né, dos tempos de resposta desse controle. Todas num arquivo que são os dados dos sensores aqui. Então, para fazer a execução do código, precisamos primeiro rodar o simulador. Eu já estou na pasta aqui, eu posso rodar esse comando make run aquecedor. Ele vai abrir a janelinha do simulador. E para rodar o código de controle, aqui ele já abriu. Para rodar o código de controle, eu posso rodar esse comandinho, make run. Ele vai compilar e executar o código. E ele pede primeiro a temperatura de referência, eu vou colocar 20, e o nível de referência, eu vou colocar 2. Aqui ele já começa a rodar, fazer o controle, né, do nível. Aqui vai ficar um pouco cortado, só para me mostrar os valores. Aí eu vou simular já a caldeira. Ele já está pegando os valores direitinho. No NO eu posso começar a fazer colocar os valores de 6 em 6. Ele já pegou o valor de saída, né, do atuador. De vez em quando ele vai piscar aqui também o que está gravando o arquivo. Aqui eu posso passar para o valor 12. Eu vou fazer de 6 em 6 até chegar no 30. No 12 ele está diminuindo um pouco o nível, né? Como está aberto a válvula de saída, o atuador. No 18 ele vai só diminuir também. E ele está entrando naquele valor de referência que foi citado na primeira vez, no valor de transição. Aí quando ele chega no 0,1, no nível para baixo, ele começa a estabilizar. E esse atuador de medição, o valor de medição, ele começa a estabilizar também no 0,5 para baixo. Aqui eu posso ir para o 30 também, fazendo a última alteração. Ele fica estável, ele fica atuando o NI, que é a válvula de entrada, e o NF, que é a saída, né? Para não passar do nível em si. E também fica ativo o NA, já que a temperatura está de um valor médio para baixo. Aqui eu posso colocar o valor de TI para 20 também. Ele estabiliza mais a temperatura, né? Já que a temperatura aqui está acima do valor dentro da caldeira. Aqui eu posso colocar para... Eu tenho um caso em que a temperatura ela ativa aquela thread de alarme, né? Alarme de temperatura. Eu posso extrapolar aqui a temperatura, colocando 100 e aqui 100 também. E quando chegar no 30, ele vai começar a aparecer a thread de temperatura. Está piscando aqui, temperatura atingida. E esse caso a gente deixou em aberto para mostrar esse requisito, né, que foi pedido. E não fizemos o tratamento dele. E o tratamento dele seria basicamente deixar a válvula de saída aberta, já que a temperatura do NI que entraria não seria fria, já que o TI estaria com alto valor. Então, meio que a gente perderia um pouco de nível, que seria abaixo daquele valor de transição 0,1, mas também a temperatura ela se controlaria de uma maneira melhor, né? Maneira mais inteligente. Mas a gente acabou deixando aberto para mostrar essa atuação da thread. E aqui, quando eu zerei os valores, ele estabilizou novamente a temperatura no nível, no escopo de temperatura média. E foi basicamente essa a nossa apresentação.